O corpo fala. Quem já não ouviu esta expressão, não é verdade? E os olhos são capazes de expressar se uma pessoa está triste ou até mesmo alegre. Afinal, os olhos são a janela da alma. No programa de hoje, você vai conhecer uma ciência que é capaz de revelar através dos olhos muito mais do que você imagina. É a iridologia. Então não perca o programa de hoje, porque o Viva Saúde começa agora. Como eu já disse, os olhos são capazes de revelar muito mais do que você e eu imaginamos. E para explicar melhor essa historinha pra gente, está aqui comigo o iridólogo, o Luiz Henrique Brandão, que vai falar um pouquinho sobre essa ciência. E o que é a iridologia, Henrique? Olá, Márcia. Primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Bom, Márcia, como o nome diz, iridologia é a ciência que estuda a íris, né? Então, íris, para que a gente possa entender, é aquela parte colorida do olho, né? Que normalmente é azul, ou verde, ou castanho, né? Com as suas derivações, né? Então, através dessa área, é possível, então, nós fazemos uma avaliação, né, do estado orgânico, da saúde e até mesmo emocional, psicológico da pessoa. É capaz de revelar o DNA de uma pessoa, Henrique? Bom, até um certo ponto sim, né? Porque quando a gente fala em DNA é algo muito vasto, né? Mas a iridologia, ela revela, assim, característica genética, né? Órgãos que estão mais propensos à enfermidade, não que a pessoa naquele momento, naquela fase da sua vida esteja enferma, mas é possível identificar o que a gente chama de órgãos de choque e também algo que a gente chama de diátese ou características da pessoa, como se a pessoa ela tem uma tendência a alergias, problema circulatório, artrítico, entre outros, né? Mas a iridologia, ela é capaz de detectar uma disfunção ou até mesmo uma doença, uma enfermidade com 100% assim, de certeza? Bom, essa pergunta é muito importante. Bom, primeiro de tudo, nós costumamos dizer o seguinte, que a iridologia é uma ciência que ela não busca ou avalia doenças, ela não dá nome de doenças. Porém, através da iridologia, nós conseguimos mapear praticamente todos os órgãos e sistemas do organismo, né? Então, dentro disso, nós podemos avaliar se um órgão ou sistema ele está em disfunção, seja numa hiperatividade, mostrando que já há algo errado, ou até mesmo numa hipoatividade, onde aquele órgão já está em baixa vitalidade, não funcionando. Então, dentro disso, nós podemos dizer que praticamente 100% sim é possível detectar. Então, antes mesmo, né, de uma doença se manifestar, a iridologia, ou seja, o estudo da íris, dos olhos, esse estudo é capaz de dar um diagnóstico, digamos assim, até de uma doença que ainda não se manifestou. Sim, exato, né? É importante isso porque muitas vezes a maioria das técnicas que nós conhecemos de diagnóstico, elas vão avaliar se existe uma doença naquele exato momento, né? Já a iridologia é uma técnica preventiva, porque você não só detecta se a pessoa naquele momento está com uma disfunção, mas mesmo se já há uma propensão para ao longo da vida aquela pessoa desenvolver algum estado orgânico. Eu estava lendo a respeito e, na verdade, o intuito inicial é para perceber se há uma acidez no sangue ou então se de repente o sangue está alcalino, né? Como é que se pode perceber isso através da íris? Então, como nós falávamos, né? De acordo à íris, as suas diferentes colorações e o mapeamento, né? A gente vê no mapa da íris, se em uma região existe uma coloração mais escura ou mais clara do que o que seria o normal da íris, nós já podemos detectar justamente se há esses estados de acidez, ou se o sangue já está alcalinizado, ou mesmo se existem toxinas, realmente até metais pesados no organismo, entre outras disfunções. De acordo com essas colorações que vai havendo ao longo da íris, a gente vai detectando como está aquela região, órgão, sistema, etc. É muito interessante, né, gente? Agora, tem uma curiosidade também. Qual é o índice, digamos assim, de acertos e erros desse mapeamento? Sim. Bom, primeiro de tudo, como nós falávamos, tirando, a gente deve entender como nós falamos que a iridologia não dá o nome de doenças. Tirando isso, porque muitas vezes a pessoa ela quer saber o nome da doença, né? Não, a gente vai dizer, olha, esse órgão está assim, ou está assado, precisa ser trabalhado, está em muita atividade. Podemos dizer que é praticamente 100% hoje. Então, o que é preciso, o que é necessário para se fazer um bom diagnóstico? Bom, primeiro de tudo, um profissional bem capacitado, bem preparado, né? Porque você tem que aprender a interpretar esses sinais, né? Dentro de um contexto orgânico. É importante, né? Porque
Hoje, a medicina holística, incluindo a iridologia, ela busca reintegrar algo que se perdeu, que é ver o ser humano como um todo, né? Então, analisando o homem como um todo, a gente pode ver isso, né? Então, hoje, os métodos, ele é bem simples. Até bem pouco atrás, a iridologia, praticamente, a gente via com uma lupinha e uma luzinha, né? Uma lanterninha, né? Hoje já existem equipamentos, alguns bem sofisticados e outros bem simples, como uma máquina fotográfica comum, porém com uma lente especial adaptada especificamente para a iridologia, né? Então esse é um aparelhozinho geralmente utilizado? Isso. Ele é acoplado a uma máquina fotográfica? Isso, normal. Mas a máquina normal sem essa lente, ela não consegue dar resolução. Então essa lente especial para iridologia, ela permite justamente fotografar e jogar direto num computador ou numa televisão, ou mesmo ver na própria máquina e fazer assim o trabalho. Então é dessa forma que é feito o exame. Isso. A pessoa geralmente está sentada, deitada, em Isso. pé? Não, como é que é normal, feito? sentada, né? É óbvio, cada terapeuta ele tem a sua técnica, né? O seu método, né? Mas usualmente a gente primeiro faz uma conversa, um levantamento com a pessoa, chamada anamnese, né? Buscando ver o histórico da pessoa. A partir daí, então, a gente tira a foto e vai conversando com a pessoa, vendo, e vai normalmente perguntando, olha, como está tal órgão, você sente alguma coisa, já teve algum problema? E a partir daí a gente começa a ir traçando justamente o perfil da pessoa. Então é interessante que a pessoa não chegue e diga logo que está sentindo não, né? De preferência. Até para ter mais segurança, Luiz. É importante. De repente, já que alguém pode chegar até o consultório com dúvidas, até duvidando até do próprio, não posso dizer, não é tratamento, mas o exame, né? Então, nesse momento, acho que a pessoa chega caladinha, até para ela ficar mais segura do diagnóstico. Sim. É melhor não falar nada ou você acha que é melhor chegar e já ir dizendo o que está sentindo? Normalmente, eu particularmente, gosto de conversar com a pessoa primeiro, saber o que ela tem, se ela já tem algum histórico, porque assim até a gente já busca mais especificamente quando vai estudar na íris. Mas como você falou, realmente tem pessoas às vezes que querem realmente saber, conhecer se é possível e preferem não falar. E a partir daí, então, a gente tira foto e vai mostrando para ela, olha, aqui existe uma disfunção em tal região, você sente alguma coisa, tal problema, existe uma tendência a X problema, tem o histórico na família, aí a pessoa ela vai pensando, tenho, né, não tem, puxa, é verdade, né? Então, normalmente, eu gosto sempre antes de fazer a chamada anamnese, de conversar com a pessoa. Aí você disse a questão da herança familiar. Até que ponto a gente pode saber, a gente não, né? Você, no caso, através desse exame, se aquele problema é uma herança de família? Além das colorações, como a gente falou, existem também sinais que nós chamamos de lesões, quando já é alterações nas fibras da íris, não só a cor, mas nós percebemos que as fibras da íris já têm sinais mais acentuados. Normalmente, quando há esses sinais, nós já sabemos que são características genéticas, né? Então, a gente avalia com a pessoa, olha, na família tem histórico de tal problema, né? Então, a pessoa vai avaliando, sim, tem, né? Então, aí a gente já vai sabendo, pelo grau, a profundidade que existe, que não é algo somente recente ou que foi formado há pouco tempo, que já vem no histórico familiar. Então, a gente pode considerar a iridologia uma forma, um meio de prevenção de doenças, no caso, né? Importantíssimo isso, não é só, a pessoa ela não deve ir procurar um iridologista somente quando ela está com um problema. Ela pode já ir antes para prever e prevenir justamente as doenças. A cor dos olhos, ela influencia na hora do exame? Bom, facilitando ou dificultando? Nesse sentido, sim, normalmente as íris claras são mais fáceis de diagnosticar, né? Agora, não que a coloração em si ela já indique, né, que existe já uma propensão a isso, aquilo. Não, né? Agora, as alterações nas cores naturais, sim, isso indicam problemas, né? Como, por exemplo, às vezes a gente vê uma pessoa que a íris natural dela é azul, mas só que no momento ela está castanhada. Até às vezes a pessoa pensa que tem o olho castanho. E não é. Normalmente pode já ser um sinal orgânico de disfunções, depósito de toxinas, etc., né? Luiz, eu gostaria de saber a partir de que idade a pessoa já pode começar a fazer esse tipo de exame. Mas você vai responder daqui a pouquinho, porque agora a gente vai para um pequeno intervalo, mas voltamos já já. Não saia daí.